Fica, ouvintes da Rádio Bandeirantes, um jogo repleto de situações e de frustração de certo ponto, né? Porque se imaginava o Inter conseguindo abrir o placar mais cedo, num segundo tempo até controlando mais, podendo poupar jogadores, e foi bem pelo contrário, né? Fernando voltou já jogando os 90, o Alan Patrick teve que entrar na segunda etapa e mesmo assim ainda desperdiçou um pênalti, né? Um pênalti defendido pelo goleiro Rair do Maracanã, e só no final, não do Raikkonen, né, do Gustavo Prado, outro garoto da base do Inter, veio o gol da vitória. Só talvez não ficou pior para o Inter por conta dos outros jogos, né? Que aí você olha para o Fluminense também, vitória só de 1-0, São Paulo só 2-1, o Galo empatou, então não foi uma dificuldade única e exclusiva do Internacional, mas não dá para normalizar um sofrimento destes para ganhar de um time da 4ª divisão do futebol brasileiro apenas por 1-0. E fica o alerta para os clubes maiores, né, Pretzel, que estão tendo muitas dificuldades, pelo menos nessa rodada. Tudo bem, Pretzel? Tudo bem. Boa tarde aos senhores, boa tarde a todos. Mas eu não esperava outra coisa que não fosse dificuldades. Mas o tanto futebol, assim? ele tá... o Inter é um time sem ideias. Me desculpe, né? Aquele Inter tão falado como franco favorito a títulos, eu vejo um time distante disso. Eu acho que é um bom time de futebol, bom. Bom pra mim o limite dele é 7,5. Né? Então, certo, ontem um time sem ideias, 73 cruzamentos. Mas que isso, cara? Alguns jogadores com medo de partir pra cima. E, aliás, eu fico impressionado como falta jogador que parte pra cima. Por isso que o menino do São Paulo aqui, o Lucas Ferreira, tá sendo super valorizado, que é um jogador que vai pra cima do marcador, ele vai em direção ao gol. Os jogadores do Inter não vão em direção ao gol, cara. Eu fico impressionado com isso. Então, o Carboneiro fazia isso, né? Mas tá fazia isso. Tu tem razão. O Carboneiro tem essa característica. Então é o seguinte, eu esperava ontem um jogo modorrento, como foi, certo? E esperava também por dificuldades. Agora, o Renato ontem foi, não sei se vocês viram a entrevista do Renato, super oportunista ontem, porque o Fluminense pegou a Aparecidense, que está na 4ª divisão, na Série D. E aí ele usou o exemplo para justificar a dificuldade do jogo com os jogos dos outros grandes, que o Galo empatou com o Maringá e que o Inter sofreu para ganhar do Maracanã e que o Fortaleza empatou com o Retrô. Então é o seguinte, a Copa do Brasil nunca foi tão fácil, mas dava para o Inter jogar melhor, mesmo com o time em reserva. Certo? O Inter chega perto da área, de vez em quando, e não sabe o que fazer com a bola, cara. Isso me preocupa bastante contra times fechados. Agora, historicamente, se a gente for avaliar, parece que a torcida também, ela comenta isso, né? Os torcedores comentam. O Inter, quando pega um time grande, ele costuma jogar bem, né? Quando pega um time pequeno, ele costuma jogar mal. Isso é meio que histórico recente do Inter. Então ontem eu não esperava muita coisa do que aconteceu. O Zubeldia também fez isso, né? A coletiva do Zubeldia, bem na hora eu sintonizei ali, estava o Zubeldia falando também. Quanto é que foi o Inter? 1-0. E o Fluminense também, eu tava no jogo, inclusive, viu? O Náutico é fraco, viu? Mas um golaço do jogador do Náutico, Caio Vitor, hein? O gol da rodada, um gol espetacular. Olha, Benfica, eu entendo que olhar esse resultado do Internacional, um time apontado por muitos como candidato a algum título relevante nessa temporada, 1-0 contra um adversário da Série D, pode ser preocupante. Eu entendo que tem pontos a serem criticados. O principal deles é o excesso de cruzamentos. 73, 76 números é algo exagerado em todos os aspectos. Mas mais do que isso, eu entendo que o Inter ontem, considerando todos os fatores, a entrada dos reservas, que já não tem o mesmo entrosamento, não tem o mesmo nível técnico, somado ao desgaste de alguns jogadores e com a ausência do Alan Patrick, as coisas se explicam. O excesso de cruzamentos se explica porque o Romero é um jogador que ele vem se mostrando específico. Ele é um jogador para entrar numa partida onde o Inter tem que atacar, o Alan Patrick está em campo e ele é o camisa 8 para jogar com a bola em profundidade. A partir disso, o Internacional criou tanto que teve 2 gols anulados no detalhe. Isso é impactante porque o jogador, ele tá nessa tentativa de furar uma retranca, consegue, tem o alívio, o gol é anulado, então volta aquele sentimento de pressão. Fez isso 2 vezes, com o Wesley no primeiro tempo e com o Raikkonen no segundo tempo, colocou uma bola na trave, desperdiçou um pênalti, conseguiu o gol com o Gustavo Prado. Mas aí no primeiro tempo, acho que essa jogada que você se refere foi a única
Jogado com alguma lucidez. Houve um arremate também do lateral direito. Do Aguirre, aos 45 do primeiro tempo, foi a primeira finalização no gol para as estatísticas, já que o gol do Wesley foi anulado por impedimento. Né? Então foi um erro. Criou pouco, né? Não, com certeza. E foi um erro que tem que ser criticado, porque o Aguirre faltou noção naquele momento de ver que o Ener Valencia estava completamente livre do lado dele. Ele é um lateral, ele tem essa noção da chegada na linha de fundo. E tem que ser criticado a falta de criação do Inter no primeiro tempo. Mas isso se explica porque... Mais uma vez se viu que hoje o cara que é pra ser o reserva do Alan Patrick, ele é muito mais um cara pra jogar junto com o Alan Patrick, numa situação de extrema pressão do Internacional, do que o Alan Patrick quando o camisa 10 não tá. Eu entendo que o Roger poderia ter tomado outra decisão ontem, que é em relação ao Gabriel Carvalho, que é um jogador que no ano passado, ele acabou jogando muito pelo lado do campo pela energia que ele tem. Por ser jovem. Ele era um cara que podia jogar pelo lado porque ele entregava, porque ele tinha dinâmica, tinha energia pra isso. Mas ele é um meio armador de criação. Mas será que esses 70 assombrosos, 76 inacreditáveis cruzamentos só se deram porque não havia uma jogada criada pelo meio pelo Alan Patrick? O Inter simplificou dessa maneira. Bom, já que não tem o criador, vamos tentar pelos lados e meter a bola lá dentro da área? Acho que não foi só a ausência do Alan Patrick, porque mesmo tendo o Alan Patrick, os cruzamentos continuaram, né? O lance, por exemplo, do Wesley é uma tentativa de cruzamento mais fraco, que o Wesley apara no peito e a partir dali sofre o pênalti. E outros lances também aconteceram com o Alan Patrick dentro de campo e os cruzamentos aparecendo. É que o Inter não tem o centroavante especialista no jogo aéreo, né? A gente até falava na jornada ali. Não tem um Pablo Verratti no elenco do Inter para ficar cruzando de qualquer lugar que ele dá um jeito de cabecear. O Valencia é um jogador mais baixo, o próprio Borré também não é um centroavante grandalhão. Botou o garoto Raikkonen ali, né, de 1,87 m para ver se conseguia fazer esse papel. E num time que estava fechado, o Maracanã estava com uma linha de 6, né, porque estavam os 4 defensores, mais os 2 pontas alinhados à defesa. Aí tinha 3 jogadores fechando por dentro e só lá o Bravo na frente, né, o centroavante que constrangeu o Rohel a partida inteira. Então, é um jogo que o Inter poderia, para mim, ter arriscado mais de fora da área. Acho que isso faltou bastante. Mas quem porque é que se o time tá todo afundado lá dentro da área, chuta de fora. Quem é que bate de fora da área? O Prado, quando pegou a bola, bateu de fora, acertou o travessão. O Wesley teve uma no primeiro tempo também que fez o goleiro espalmar pra frente. Faltou mais iniciativa. Tese os 3 jogadores de meio. Tanto o Tabata, quanto o Romero, quanto o Wesley. O 3 tem condições de arriscar de fora da área. A finalização... Me preocupou ontem, viu, Mal? Foi a falta de ideias do time do meio pra frente, cara. Terrível, terrível. Enfrentou, com todo respeito ao Maracanã, tá? O Maracanã é um time inqualificável, certo? Então, faltou pelo menos tentar entrar pelo meio, cara, mas tá congestionado sim, tenta fazer 3 contra 2, ou jogar em aproximação perto da área e bater no gol, como o Calvin falou. Time muito previsível, um futebol horroroso. Ganhou. Poderia ter sido 3-0, né? Porque eu não anularia o gol do Raikkonen, eu não anularia. E teve o pênalti também que o Alan Patrick bateu muito mal. E eu entendo que foi um futebol muito... Eu reforçando o que o Calvin trouxe, porque pra mim uma coisa leva a outra. O futebol muito previsível se dá pela ausência do Alan Patrick, pela dificuldade que o Romero tem de ser de fato o camisa 10. Ele já deixou claro que ele prefere jogar como camisa 8 atrás do Alan Patrick. Só que a ausência de um centroavante cabeceador também prejudica, porque não tem a criação. O jogo fica previsível. Cruzamento na área. Se tem um cabeceador, ele pode fazer um gol em um desses cruzamentos, a retranca diminui e o jogo começa a fluir. Como isso não aconteceu, reforça ainda mais a retranca do Maracanã e dificulta o jogo do Inter. Depois, quando o Alan Patrick entra no segundo tempo, já é uma retranca absoluta. No primeiro tempo, o Maracanã tentava, pelo menos, sair em algumas jogadas de contra-ataque, tinha muitas dificuldades, com exceção do camisa 9, que pra mim destaca o grande ponto negativo ontem, que é o Rohel, que é um cara que caiu muito de rendimento pela ideia do Roger. Ele vai embora na metade do ano, né? Eu não tenho essa informação, tá? Mas a leitura que eu faço buscando junto com pessoas do Internacional é que não existem conversas por uma renovação e não tem o interesse do Inter. Olha, eu já fui atrás disso algumas vezes e não tive retorno. E é daquela forma. Eles não vão dizer que não vão ficar com o cara com um contrato em vigor. Claro. Mas a leitura que eu faço nesse momento é que o Inter não tem interesse em renovar com o empréstimo do Rohel. Até numericamente, não. O Inter tem o Kaique Rocha, não que seja uma solução, mas é um zagueiro e nunca jogou, né? Ontem nem estava no banco. Numericamente não precisa do reserva é um do mistério o Kaique Rocha, hein? Kaique Rocha tem que perguntar pro Roger aí, hein? Porque ele elogiou o Kaique Rocha na chegada. Onde está Kaique Rocha?
Eu concordo, o Rojo não jogou nada ontem. Por que o Kaique não é aproveitado em 2 jogos? E eu acho que até na questão de hierarquia, o Kaique Rocha ele é o terceiro reserva do Vitor Gabriel, o Juninho reserva, o Cleiton Sampaio é o terceiro reserva no lado direito. Só que eu destaco então chegamos à conclusão, né, Mal, que o Kaique Rocha só está no Inter pela dívida com o André Cury. Essa é a conclusão que eu chego. Eu não tenho informação, é apenas uma leitura que eu faço do processo. Pra mim tem total direito de pensar dessa forma, porque foi curioso. No jogo contra o Atlético Nacional, o Cleiton Sampaio volta ao banco depois de muito tempo machucado e recebe minutos. E o Kaique Rocha até agora, se não me engano, jogou um jogo, onde ele entra naquele time contra o Brasil de Pelotas no banco de reservas, ele entra no segundo tempo e tem pouco mais de 10 minutos pra jogar, então é uma incógnita muito grande. Mas o Rojo, falando do zagueiro, o camisa 3 do Inter, dificilmente eu acredito que ele vai permanecer no Inter, e ontem ficou muito claro que... Porque o Roger, ele tem essa ideia de cada vez mais ter um time mais construtor, onde todos possam tocar na bola. E o Rojo é um cara destruidor, é um cara que ajuda na bola aérea, ajudou no ano passado, mas hoje tá sem função no time do Inter. Tá, que é aquela